Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida, bem-vindos aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Eu espero que você esteja muito bem, glória a Deus pela sua vida, você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui nos nossos encontros diários. Tem sido uma bênção, né? Tem sido um transbordo do céu, tem sido uma alegria aos nossos corações estarmos aqui todos os dias pela manhã, entregando as primícias desse dia para aquele que é digno de tudo, nosso Pai, né? Na presença do nosso amigo Espírito Santo, direcionada por Ele. Tem sido assim um manjar dos céus na nossa vida. Eu desejo que você experimente dessa bênção, dessa tranquilidade, desse zelo do Senhor todas as manhãs. Eu me chamo André Oliveira e há 3 anos eu estou aqui com esse devocional Manhãs com o Espírito Santo. Glória a Deus pela sua vida, né? E essa semana nós estamos nesse tema aí, não temas. Gente, hoje, deixa eu pegar aqui para eu mostrar para vocês. Vocês sabem que eu tô fazendo o meu devocional, né? Ó, para você que não adquiriu ainda, está à disposição, tá? O meu devocional Mulheres Obedientes, Gerando Milagre. E hoje eu cheguei no dia 21. Eu comecei no dia 1º, né? Então eu tô seguindo certinho. Hoje eu tô no dia 21, na presença. E eu vou te contar. Eu me emocionei ao fazer o devocional de hoje, ao ler aqui o que eu escrevi, a trazer à memória algumas situações da vida que eu passei. Quando você chegar no dia 21, você vai saber do que eu tô falando. E aí entender o quanto é essencial, o quanto é vital, é essa palavra que eu quero usar, o quanto é vital nós estarmos cada dia mais buscando a presença do Senhor, buscando o direcionamento do Senhor, buscando tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida, para nossa casa, para nossa família, né? E ao ler esse devocional de hoje, eu fiquei muito feliz, né, de saber que quantas coisas eu passei, quantas coisas você também deve ter passado, às vezes está passando, mas o quanto a presença do Senhor nos dá paz, nos revigora, né? O quanto a presença do Senhor nos alicerça, né? É aquele alicerce, aquela base fortalecida que nós precisamos para nós caminharmos, né? Quando você ler, você vai entender. Você que não adquiriu ainda, adquire o seu, né? Ele tá tão lindo, né, gente? Quem adquiriu sabe, tá tão lindo, tão poderoso. Eu já cheguei na segunda parte do exercício, ó. Nós temos esses exercícios aqui, ó, que acompanham aí o seu devocional de 7 em 7 dias, que vai te ajudar também a identificar algumas coisas aí na sua vida, né, agradecer. Gente, ele tá muito lindo e eu tô fazendo ele, ó. Tô no 21º dia, eu comecei dia 1º, tá aí, ó, esse presente que o Senhor deu, né, pra abençoar a sua vida, pra nos ajudar a caminhar em obediência. E eu fiquei muito feliz, né, hoje pela manhã, porque por mais que eu enfrentei tantos medos na minha vida, eu enfrentei tantas situações na minha vida, assim como você, não tô aqui pra me fazer de vítima, não, porque esse papel não me cabe mais, que eu já vestia ele perfeitamente há um tempo atrás. Mas o quanto o Senhor esteve comigo, né? O quanto o Senhor curou, o quanto o Senhor restaurou, o quanto o Senhor é aquele que direciona, que orienta, que cuida de nós, né? E o quanto faz bem nós estarmos assim, assentadas nas mesas, né? Daquelas pessoas que Deus nos convidou, né? Daquelas pessoas que Deus nos abençoou, né? Então, eu sou muito feliz de caminhar com vocês, eu sou muito feliz de estar aqui no devocional todas as manhãs, né? É desafiador, né? Ontem nós tivemos uma reunião lá na igreja, nós saímos, já era quase 10h30,
né? Eu acordo muito cedo, então é desafiador. Tem as demandas da igreja, tem as nossas demandas pessoais, mas é uma alegria estar aqui, cuidando de você, direcionando você e sendo cuidada e direcionada também pelo nosso Pai, não é verdade? E esse devocional aqui, ó, ele vai te ajudar muito, muito, muito a percorrer esse caminho de zelo, de cuidado da parte do Senhor, né? A ser uma mulher também que caminha em obediência e a gerar os seus milagres aí, assim como eu venho gerando os meus, né? Já estou escrevendo um segundo livro. Na realidade, o que o Senhor me entregou para esse ano são 2 livros, né? Eu até estava falando ontem lá, tem que colocar a rodinha nos pés, porque rapidinho, né, gente? Passa o ano, rapidinho, as coisas estão passando muito rápido, então falei, eu preciso acelerar para entregar aquilo que o Senhor me entregou, para abençoar a vida dos irmãos, das irmãs. Então vai sair ainda, em nome de Jesus, 2 livros ainda esse ano. Nós temos, amanhã a gente volta com as nossas células, né? Que é uma bênção também. Nós temos aí já para fevereiro o nosso face a face com Deus lá na igreja. Quem participou sabe o quanto é um divisor de águas, né? E eu quero convidar vocês também para participarem. Quem tiver interesse pode me chamar, que eu deixo seu nome lá na secretaria da igreja, te passo maiores informações, né? Nós temos aí também os encontros do devocional, com instruções poderosíssimas. Acredito que eu vou fazer 3, né? Esse ano ainda. E nós vamos caminhar em obediência ao nosso Pai, entregar para Ele. Cíntia, o seu tá comigo, tá? Depois você me chama que o seu livro tá comigo, tá separadinho, tá até com a dedicatória para você. E nós vamos caminhar naquilo que o Senhor nos entregou, nós vamos avançar esse ano, né? Eu acho que por isso que o tema da nossa primeira semana foi lábios que conquistam vitórias, e agora não temas, porque nós vamos avançar sim, mesmo apesar do medo, apesar das incertezas, nós vamos avançar, nós vamos alcançar mais pessoas. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso, né? O que a gente tem vivido aqui nesse devocional, o que a gente tem vivido nas células, é para que eu e você possamos avançar e alcançar mais pessoas, né? Nós somos treinadas para sermos agentes de transformação na vida de outra pessoa, né? O que você aprende aqui, o que você aprende nas células, não é para você, é para você alcançar outras pessoas, é para você transbordar na vida de outras pessoas, né? Então, assim, esteja preparada, né? Declare, como nós aprendemos a semana passada, não temas, porque nós vamos avançar muito esse ano. Nós vamos alcançar muitas almas para o nosso Pai, né? Nós vamos, de fato, bater de frente com as trevas, mas sabendo que quem luta as nossas guerras é aquele que já venceu, que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você feche seus olhos aí. Eu quero orar com você e por você. Quero declarar uma bênção especial no dia de hoje, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu coração. Muitas pessoas mandam mensagem: André, ora por mim, ora pela minha família, né, pela minha casa. Enfim, eu quero, nesse momento, derramar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, no meu coração, aí para a sua vida, para o seu coração. Pai, é no poder grandioso e poderoso do nome do seu Filho Jesus que eu oro. E peço ao Senhor para que alcance o mais profundo do nosso ser. Nas raízes, Pai. Nas raízes onde elas estão no escuro do solo do nosso coração. Nas raízes onde muitas das vezes fica alojado as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que nós não repartimos com ninguém. Pai, eu te peço, nós te damos livre acesso para ir nas raízes da nossa alma, do nosso coração. Sonda o nosso coração e arranca tudo aquilo que não pertence a ti. Nós queremos vivenciar, Pai, verdadeiramente um ano novo na tua presença, sobre o seu direcionamento. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Nos ajude a caminhar, nos direcione,
nos oriente, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Esteja conosco, sem ti nós nada possamos fazer. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora para o abismo do esquecimento Satanás e todos os seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Pai, eu te peço, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós, para que em tudo eles nos abençoem, nos protejam e guerreiem por nós. Nós precisamos de ti. Nós precisamos do seu zelo, nós precisamos do seu cuidado. E eu declaro um tempo de bênção, um tempo de graça na minha vida e na vida de cada uma das minhas irmãs e irmãos aqui presentes. Tudo isso eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Se você recebe esta oração, você coloca aí amém. Amém? Lari, você ainda está aqui em Iturama, minha irmã? Seu livro está comigo. Te mandei mensagem, você não respondeu, mas seu livro está comigo, tá? Amém? Gente, para quem está perguntando, Andréia, você envia pelo correio o seu livro? Envio, tá? Pode pedir que eu envio pelo correio, tá? Gente, vocês adquirem que depois vocês vão me contar. Que bênção que é esse livro. Não temas. Ontem eu te perguntei se em algum momento da sua vida você sentiu medo. Sabe aquele medo que paralisa? Aquele medo que faz você retroceder? Aquele medo que te faz perder algumas oportunidades? Eu já perdi algumas oportunidades na minha vida por medo. Pode ser que você também já tenha perdido, né? Essa semana, eu acredito que amanhã, deixa eu ver o cronograma aqui. Amanhã e quinta-feira, né? Amanhã eu vou falar sobre o medo ruim, o medo bom. E na quinta-feira eu vou falar sobre o medo na visão de uma fortaleza mental, né? O medo na visão no mundo espiritual, tá? Então, assim, estejam aqui comigo, que esses 2 dias aí pra frente eu vou tratar sobre isso. O medo, ele tratado, o medo ele visto como um espírito das trevas. Eu vou tratar disso essa semana também. Mas hoje eu quero trazer o medo para você de uma outra perspectiva que às vezes você nunca tenha visto. Gente, que quando eu fui estudar sobre isso, eu falei, meu Deus, isso para mim é algo novo, né? Pode ser que as meninas também não tenham percebido ou visto dessa perspectiva, né? O medo lá no princípio, quando Deus criou a humanidade, né? Adão e Eva, o medo lá no Jardim do Éden. Olha que interessante. Quando Deus ele concebeu, ele criou o universo, né? O medo era algo que não fazia parte da criação. Se você ler lá Gênesis, que é o livro da criação, você não vai encontrar antes da rebelião que aconteceu lá no Éden, antes da desobediência dos primeiros moradores, dos nossos primeiros pais, você não vai encontrar nenhum assim, nenhum requício de medo. Não existia medo. Não tinha medo. Por quê? Porque eles foram criados, o jardim foi criado, tudo que era bom foi criado e não tinha essa questão de medo. O medo simplesmente não existia. Olha que interessante. Porque quando a gente lê lá no começo, né, que você vai começar a ter um entendimento, você vai identificar que nós somos criados, né, com o intuito de sermos felizes, de compartilharmos da presença do Senhor, que lá fala que todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus ia visitar, né, Adão e Eva lá no paraíso, e nós fomos criados para essa, digamos assim, esta comunhão, esse relacionamento de forma mais efetiva, presente, né? Eu fico imaginando, eu leio a Bíblia, eu não sei você,
criando as cenas aqui na minha memória. Então, quando eu leio lá Gênesis, eu falo assim, gente, deve ter sido um lugar lindo, um lugar de zelo, de cuidado, de provisão, de presença de Deus. Imagina eu e você nos agraciarmos com a presença do Senhor na viração do dia, o próprio Deus ir falar comigo e com você. Gente, isso não é uma bênção, isso não é algo assim que isso brilha meus olhos. Então lá antes desta rebelião, antes dessa desobediência dos primeiros moradores lá do Éden, Adão e Eva, não existia o medo, né? Andréia, a partir de quando a gente começa a ver o medo a fazer parte das nossas vidas, né, que faz parte até hoje e começou a fazer parte lá da época de Adão e Eva? Quando que começou? Após a rebelião, após a desobediência ocorrida em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse mal, que é o medo, atingiu a humanidade. Olha aqui para você ver, eu quero que você pegue essa. A desobediência produz em nós medo. A desobediência abre uma porta, a rebelião, a rebeldia abre uma porta para que o medo entre nas nossas vidas, no nosso coração. O pecado, ele abre espaço para o medo. Você pode anotar isso aí no seu caderninho? O pecado, ele abre espaço para o medo. Por isso que quando Deus, ele entrega para nós lá os 10 mandamentos, né? Por isso que quando Deus fala, olha, não rouba, não mate, não adore outros ídolos, não queira a mulher do próximo, não faça isso, não faça aquilo, não é para nos punir, mas é para nos proteger. Presta atenção aqui que você precisa pegar esse raciocínio, porque quando eu desobedeço, eu peco, e quando eu peco, eu abro um espaço para que o medo, que é uma das armas, eu não falei ontem para vocês que o medo é uma das armas do arsenal de Satanás, que ele usa para nos intimidar, que ele usa para nos parar, né? Que ele usa para fazer com que eu e você não tenhamos fé, não acreditemos que o Senhor, ele é sim suficiente e ele é sim aquele que provê. É isso que ele usa, gente, como uma arma para parar a mim e a você. Então, quando eu desobedeço, eu peco e eu permito que esse medo, ele faça parte de mim, da minha vida, da minha realidade. Antes do pecado, o homem não sentia e ele nem sabia o que era o medo, ele não tinha esse conhecimento. Por quê? Porque não fazia parte da sua realidade. Mas, assim que ele pecou, assim que ele desobedeceu, assim que ele pecou, assim que ele desobedeceu, o medo começou a fazer parte da vida deles e hoje faz a nossa vida. Vocês querem ver? Não precisa abrir, eu só vou ler, mas anotem. Gênesis 3:10 diz assim, ó. A primeira citação a respeito do medo vem pela boca do próprio Adão. Olha aqui o que ele diz. Gênesis 3:10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Antes da desobediência, antes do pecado, eles viviam nus, tranquilos, digamos assim, tudo normal ali. Depois da desobediência, que veio o pecado, ele ficou com medo daquele que o criou, porque ele se viu nu. Deixa eu te falar, o pecado, anota isso aí, o pecado desnuda a nossa alma. O pecado desnuda a nossa alma. O pecado desprotege a nossa alma. A desobediência, vocês podem comer de qualquer fruto que tem aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aonde eles foram? Aonde Deus falou, não comem.
A partir da desobediência, gerou o pecado e abriu portas para que o medo entrasse na nossa vida. E eu te falei algum dia aí no devocional, que eu não vou lembrar que dia, que em Adão quer dizer humanidade, estamos todos nós. Em Adão está a humanidade. Em Adão estamos eu e você. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que nos atentar, porque o medo é uma realidade nas nossas vidas, né? Dentro de consultório eu recebo muitas queixas de mulheres que falam assim: André, eu tenho muito medo. E quando a gente vai aprofundar, você tem medo do quê, meu irmão? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo do que os outros vão falar de mim, eu tenho medo. Gente, isso era um medo meu. Eu vou falando e eu quero que você anote aí no seu caderninho do que você ainda tem medo. Eu tinha medo de dirigir, lembra que eu contei ontem pra vocês? E eu tinha muito medo de ficar sozinha. Quem tem esse medo? Gente, eu tinha um medo de ficar sozinha. Eu falava assim: Deus me livre, passar um final de semana em casa sozinha. Tanto é que a minha casa era cheia de gente. Mas por que que eu queria tanto que aquelas pessoas ficassem ao meu redor? Não era o medo de ficar sozinha. Presta atenção, pode fazer sentido aí pra você. Era o medo de acessar as minhas dores, de ter que entrar em contato com aquilo que eu fazia um esforço sobrenatural para esconder. Da onde vem esse medo? Será que o medo que você alimenta aí dentro de você, será que não tem uma raiz de desobediência? Será que não tem uma raiz das suas frustrações, daquilo que disseram para você? Da onde vem o meu medo de ficar sozinha? Por que que eu tenho tanto esse medo? E eu, Andréia, não queria ficar sozinha porque eu falava assim: Deus me livre de ficar sozinha, gosto de gente. Mas sabe por quê? Eu tinha receio de entrar em contato com aquilo que doía dentro de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa: quanto antes você fizer esse caminho de volta, olhar para você, ter a coragem de identificar os pontos que você precisa trabalhar, ter a coragem de olhar as raízes dos seus medos, das suas inseguranças, mais rápido você vai se curar. Porque existem pessoas morrendo porque você ainda não se submeteu a esse processo de cura. E ontem eu falava isso na reunião lá da igreja. Existem pessoas, gente, presta atenção nisso, que vocês que estão aqui me ouvindo, existem pessoas que vocês alcançam, que a minha voz não alcança. Existem pessoas que vão ouvir vocês. Vocês vão até convidar: vamos lá na cela na casa da Andréia, vamos ouvir o devocional da Andréia. Às vezes a pessoa não vai me identificar com aquilo que eu falo, não sei, não vai gostar de mim, não vai gostar do meu jeito, vai falar: nossa, que menina que tem a voz enjoada. Não é? Existe sim, e tá tudo bem. Mas o Senhor, Ele está levantando outras mulheres que estão aqui no devocional, para alcançar outras mulheres, outras famílias, onde eu não consigo ir. Por isso é importante você não temer. Por isso é importante você se deixar nas mãos daquele que quer usar você como instrumento nessa geração. Quem quer ser usado aqui como instrumento nesta geração? Domingo eu falava isso, ou sábado, com o meu marido. Eu tava aqui escrevendo, aí ele veio e falou: amor, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, eu só tô escrevendo. E aí ele olhou assim, eu falei assim: amor, eu tenho no meu coração algo muito forte, né? É algo assim que cada dia mais fica mais forte no meu coração, né? Eu quero escrever muitos livros. E se Deus me abençoar, se Deus me der a graça, eu quero escrever best-seller.
Aqueles livros que vendem, gente, é o sonho do meu coração. Vender muitos livros. Qual é o seu nome? Não, é para que a mensagem chegue mais longe, né? E aí eu peguei o livro e falei assim, eu quero escrever muitos livros, sabe por quê? Porque esses livros aqui, ó, os meus bisnetos, vocês têm noção disso? Os meus bisnetos, eles vão acessar. Os meus bisnetos vão ler. Olha que interessante. Os netos dos meus bisnetos vão ler. Porque isso aqui, ó, é um legado. Eu não vou deixar herança. Até então, não sei. Mas eu quero deixar um legado. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Anote isso aí. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos, na vida deles, o aprendizado. Isso aqui, ó, esse livro, o meu primeiro livro também, que eu quero deixar aqui, né, que eu escrevi com outras 30 mulheres, eu vou deixar para gerações. Mas para eu chegar aqui, minhas irmãs, eu tive que abrir mão dos medos. De ser criticada, do que os outros iam pensar, medo de achar que eu não ia conseguir. Eu tive que passar por cima de todos esses medos. Porque eu já te contei, né? Quando eu falei para uma pessoa, eu vou escrever livros. E ela falou assim, imagina, você que mora em Turama escrever livros, cai na real, isso é para aquele povo que mora lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso não é para você, não. As pessoas vão tentar nos parar sim. Eles vão tentar falar, não é pra você, vai dar ruim. Né? Hoje, num devocional que eu ouvi, falava justamente sobre isso, né? Sobre Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém, que apareceu 2 bênçãos, né? Sanbalate e Tobias, para falar assim, isso aqui não vai dar certo, para tentar atrapalhar a obra. Nós vamos dar de cara na nossa vida com muitos Sanbalates e muitos Tobias para tentar nos parar. Então nós precisamos hoje entender que o medo, ele vem para nos amedrontar. O medo vem para nos parar. Não tenha medo, não temas. E aí a gente voltando lá, né, nessa história lá de Gênesis, a gente pensa assim, pensa comigo, enquanto o homem vivia para a glória do seu Criador, para cultivar aquele jardim, né, para viver naquele jardim, para viver para o seu Criador, essa sensação de medo jamais havia sido percebida. Medo? O que é isso? A mesma coisa, presta atenção aqui, que você perguntar para uma criança de 2, 3, 4, às vezes até 5 anos, o que é inveja? Elas vão falar assim, eu não sei. Por quê? Porque eles nunca experimentaram essa sensação, esse sentimento de inveja. Então, para eles, eu não sei responder. Então, até então, enquanto o homem estava ali, na glória do Senhor, debaixo da cobertura, das asas do Senhor, ele não conhecia o medo. Mas no momento que aquele relacionamento entre o homem e o Senhor foi rompido, o pecado entrou, a alma, que é onde aloja as nossas emoções, as nossas decisões, a alma deles foi infectada com medo, que atingiu lá nas suas emoções. E aí, com o pecado, com a desobediência, quando a gente cai em si, isso aí é uma experiência própria, vem a vergonha, vem a vontade de se esconder e vem um rompimento do homem com Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É muito sério. Então nós precisamos ficar atentos ao que o Senhor nos pede. Não é para matar, não é para livrar a vida do outro, não.
É porque se você matar, se você tirar a vida de alguém, você vai ter uma consequência. Não é para adorar outros ídolos? Não, não é para adorar. Por que que não é? Sou eu, quando eu fiz a live aqui uma semana inteira falando de idolatria, se vocês viram tanto de mensagem que eu recebi, de pedrada mesmo. Gente, não sou eu que estou falando, não, é a palavra do Senhor. Quantos aqui creem que a palavra do Senhor é verdadeira? Eu creio, é absoluta. Eu creio. Está escrito. Não é para confrontar, não é nem essa palavra. Não é para... Ai, gente, que palavra que eu quero usar? Não é para enfrentar ninguém. Mas é para te mostrar que se você desobedecer, você vai ter uma consequência. Que se você desobedecer, você está pecando. E se você pecar, você vai abrir uma porta para o medo entrar na sua vida. Você vai ficar com vergonha de Deus e você vai fazer assim como Adão. Eu fiquei com medo porque eu estava nu e por isso eu me escondi. Porque o pecado, ele desnuda a nossa alma. Eu duvido que você nunca passou por algo que eu vou te contar aqui. Eu passei por isso, gente, e ainda bem que foi com a minha pastora, né? Quando eu fui casar, eu e meu marido, nós fizemos quebra de laços de alma. Gente, pensa que processo difícil. Eu acho que para ele também. Mas aquilo ali rasgou a minha alma. Eu fiquei com muita vergonha. Com muita vergonha. E eu falava, Dri do céu. Ela falou, minha filha, é o momento. O que é isso? É a consequência de pecar. É a consequência de desobediência. A gente fica com vergonha. Mas, glória a Deus que nós somos lavadas no sangue do Cordeiro. Né? E as nossas faltas, os nossos pecados, o Senhor leva, nos lava e nos dá vestes novas, vestes brancas. Mas nós temos que nos atentar à nossa desobediência, ao pecado. Nós temos que olhar para nós e falar, não, isso aqui não está certo. Encontrar a raiz do nosso medo. E ter essa coragem, né? Ter essa coragem. Porque com a desobediência, com o pecado, vem a culpa, vem o medo. E com o medo a gente se esconde de Deus. E quando a gente se esconde de Deus, a gente se afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, você tá vendo que uma coisa leva a outra? E quando a gente se afasta de Deus, a gente vira presa fácil na mão do nosso inimigo. Satanás quer que eu e você nos afastemos de Deus. Que nós sejamos desobedientes ao que o Senhor nos manda. Porque quando a gente desobedece, Ele sabe. Ele sabe que quando a gente desobedece, a gente abre espaço para um monte de coisa acontecer na nossa vida. A desobediência nos desprotege. Lembra que eu falei? O medo, ele nos desnuda, e a desobediência nos desprotege, faz a gente sair das asas do nosso Pai, faz a gente ter vergonha. Então nós precisamos estar atentas a isso. Nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a vencer esses medos, a obedecer, a não temer, para que nós possamos ainda mais avançar. Então tudo gera ali a partir da desobediência à palavra do Senhor. Tudo começa ali. Que se eu desobedeço, eu perco a comunhão com Ele. E quando eu perco a comunhão com Deus, eu e você, nós somos invadidos por uma solidão espiritual. Aí você pensa assim, acabou pra mim, não dou conta, não tem coragem de voltar, não é assim? A nossa esperança vai embora. E aí, por fim, vem aquele medo da consequência do nosso pecado. Vem aquele medo do afastamento de Deus. Vem a vergonha, vem
um monte de coisa. O medo começou a entrar através da desobediência, através da rebelião de Adão e Eva. Antes, nós não conhecíamos o medo. Aí a gente lê, fica pensando, né? Será como que seria a nossa vida hoje se não tivesse acontecido tudo isso? No primeiro momento que Deus criou tudo, teve zelo com tudo, né? Teve amor com tudo. E agora eu quero te convidar a pensar o que seria a sua vida, o quanto você teria avançado se não fosse pelo medo. O quanto? Quantas pessoas você teria ganhado para Jesus se não fosse pelo medo, por exemplo, de falar da palavra do Senhor? Se não fosse pelo medo de, o que os outros vão pensar? Se não fosse pelo medo de, e se eu errar? E se as pessoas riem de mim? Quantas coisas teriam acontecido na sua vida? É pra gente pensar, né? E eu quero te mostrar também que esse medo, ele passando a existir, né, após essa rebelião, essa desobediência, nem mesmo os animais ficaram isentos dele. Porque a partir daí, esse medo, a partir dessa desobediência, esse medo foi estendido para toda a criação. Querem ver? Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 9:2. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 9, capítulo 9, versículo 2. Diz assim, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Nem os animais, toda a criação experimenta o medo. Você quer ver algo interessante? Aqui em casa eu tenho 2 cachorrinhos, né? Gente, o machinho, quando começa a fazer tempo de chuva, que começa a dar aqueles ventos, aqui em casa venta muito, e dá aqueles trovões altos, sabe? Ele morre de medo. Ou ele fica arranhando a porta para entrar aqui para dentro, ou ele vai e deita ali debaixo de uma peça que eu tenho ali na área, e ele fica quietinho. Medo. Toda a criação, a partir da desobediência, a partir da rebelião que aconteceu no Éden, experimentou e experimenta o medo. Mas o Senhor fala para mim e para você: não temas, não temas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado em todas as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, não tenha medo. Saiba que eu vou cuidar de você. Saiba que eu vou zelar você. Saiba que eu vou cobrir você, assim como cobri lá no jardim os meus primeiros filhos. Não temas. O Senhor nos chama para avançar. O Senhor nos convida a ir adiante. E para você gerar, né, da nossa igreja esse ano, a frase que está movimentando lá é: obras maiores vocês farão. Para nós, eu e você, nós fazermos obras maiores, nós vamos precisar
em algum momento, abrir mão do medo. Se você deseja avançar, você vai precisar abrir mão do seu medo. Por isso que essa semana eu estou te ensinando a identificar qual é a raiz do meu medo. Por isso que eu falei para você, escreve do que ainda você tem medo. Para você identificar da onde vem meu medo. Porque se eu e você, nós queremos realizar, no nome de Jesus, obras maiores, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos impede de realizar essas obras. E aí? Você está pronta? Amém? Fez sentido aí para alguém, gente? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que esse devocional dessa semana continue falando fortemente ao seu coração. Não temas. Não temas. Para avançar, nós vamos ter que abandonar o medo. Quem está pronta aí? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, que o Espírito Santo te direcione, te oriente. Amanhã nós estamos de volta com as nossas células. Você é minha convidada. Amanhã eu falo aqui para vocês novamente. A Cíntia também vai divulgar dela. E esteja com pessoas que caminhem com você, que caminhem com Jesus, que te impulsione, que te dê colo, que te encoraje, que faça você avançar mesmo apesar do medo, tá bom? Quem não adquiriu o devocional, pode nos chamar no direct, tá? A gente envia para você aí na sua cidade. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém? Beijo. Deus abençoe.